Entrevista. Incontinência urinária, causas, tipos e tratamento. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Dr. João Vitor Magalhães, fisioterapeuta pélvico. Bom dia. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma alegria recebê-lo aqui para a gente falar sobre esse assunto, né? Já falei sobre esse assunto faz algum tempo e eu sei que os tipos de tratamento eles vão, né, evoluindo, vão mudando e é importante a gente trazer informações novas aí para os nossos ouvintes. Dr. João Vitor, explica para a gente o que é incontinência urinária. Bem, a incontinência urinária é classificada como qualquer perda urinária de acordo com a disfunção desse paciente. Então, esse paciente pode relatar a queixa de perda urinária em inúmeros esforços, inúmeras atividades. E nós temos alguns tipos que a gente vai abordar e explicar direitinho mais pra frente, né? Então, qualquer perda urinária é chamada de incontinência? De incontinência urinária. E é uma doença? A gente pode considerar, sim, uma doença, já é considerada pela ACS, que é a Associação Internacional de Incontinência Urinária, que a gente é prerrogativa já da ACS a incontinência urinária como uma patologia e não é de cunho apenas relacionada à terceira idade, relacionada ao público feminino. E hoje em dia a gente já tem muitos pacientes masculinos, é um público que a gente consegue também ajudar bastante. Quando a gente pensa em incontinência, a gente vem logo na mente as pessoas idosas ou as mulheres. É mais prevalente a doença nesses dois grupos ou não? Sim, de certa forma sim, mas não é exclusivamente, porque se a gente for pensar que a incontinência urinária está associada à disfunção do assoalho pélvico, todo mundo tem assoalho pélvico. Qualquer pessoa pode ter essa disfunção. De qualquer idade. Perfeito. Então vamos lá. Explica pra gente quais são os tipos de incontinência urinária. Então, nós temos alguns tipos. Para ficar mais claro para os ouvintes, nós temos a incontinência urinária por esforço, que acredito que seja mais comum, que a incontinência como o próprio nome diz, por esforço. É aquela urina que vai sair devido a um agachamento, a pegar algum peso, enfim, a inúmeras atividades do dia a dia. Nós temos também a de urgência, que é a urgência miccional, que é aquela vontade de urinar que não cessa, aquela vontade que você precisa ir ao banheiro. Essa incontinência por esforço inclui também a questão de, por exemplo, uma pessoa próxima me relatou que quando espirra, né, ela perde urina. Também, por pressão, também por tosse, por espirro, riso. Então, aquela expressão, né? Chorar, vou me urinar de rir, né? É um tipo de incontinência. Então, a incontinência a gente consegue tratar no consultório com poucas sessões, sem necessidade de intervenção cirúrgica. Já a gente vai falar sobre os tratamentos, mas vamos lá. Já falamos sobre a incontinência por esforço, a incontinência, agora... de urgência, que é essa que você vai pegar na maçaneta do banheiro, você pensa que vai perder a urina, mas você não perde. Aí você tem aquela urgência que você fica o tempo todo procurando onde tem um banheiro. Você vai no restaurante, você tem que procurar um banheiro. Aquela vontade constante de ir ao banheiro? Você pensa que vai perder a urina. Aquela sensação que você tá o tempo todo com a bexiga cheia. E muitas vezes não, você chega no banheiro e não tem quase urina. Então, isso atrapalha no dia a dia desses pacientes. Com certeza. Diminui a qualidade de vida do ser humano, né? Exatamente. Temos mais outros tipos? Essa de urgência a gente pode estender durante a noite. Então, esse paciente pode apresentar noctúria, que é essa incontinência durante a noite que o paciente vai levantar 6, 3, mais de uma vez a gente já considera noctúria. Então, esse paciente não vai ter qualidade de sono e, consequentemente, não vai ter qualidade de vida, né? Porque se esse paciente não consegue dormir, descansar bem, ter um repouso bom, né? Esse paciente vai apresentar inúmeras reclamações durante o seu dia. E trazer até outros adoecimentos, né? Porque quem não dorme bem, quem não tem um sono reparador, traz outras consequências também. É uma bola de neve. Exatamente. Vamos lá. E que outros tipos de incontinência? Nós temos a mista também, que é a junção das duas incontinências. Então, tem pacientes que vão apresentar tanto a urgência quanto o desforço. Então, tem pacientes que vão apresentar a perda urinária relacionada a essa urgência miccional, que é o paciente que vai ter essa vontade de urinar várias vezes durante o dia e também vai apresentar perda urinária. Doutor, é muito comum a incontinência? É mais comum do que a gente imagina. E é normalizado, muitas vezes normalizado no público feminino. Eu ouço muito dos pacientes, mas eu coloco um absorvente, um protetorzinho, resolvo, estou há tantos anos vivendo assim.
e tá tudo certo. Mas a gente sabe que implica também em todo o âmbito social desse paciente, né? É uma questão social e também higiênica, porque esse paciente ele tende a se isolar, consequentemente, né? Perfeito. Então são esses tipos de incontinência que nós temos ou temos mais? São esses tipos mais comuns. Perfeito, perfeito. Claro. Então vamos lá. Já falamos sobre os tipos de incontinência. Agora explica pra gente, né? O que a incontinência pode causar? Ou quais são as causas, né, da incontinência? Vamos ser mais direto. O que causa a incontinência urinária? Então vamos lá. Nós temos algumas causas. Tem as incontinências em decorrência de procedimentos cirúrgicos, né? Pós-cirúrgicos na região íntima, né? Podem causar, sim, incontinência urinária. Por exemplo, que cirurgias que podem causar isso? Retirada da próstata, que é a prostatectomia, a retirada no caso das mulheres? Das mulheres do útero, né, que é a esterectomia, e toda a região íntima corre esse risco. As cesarianas também, por mais que não sejam diretamente íntimas, né, nós podemos sim vir a ter. O caso de pacientes mulheres, né, em partos vaginais, onde ocorre episiotomia, onde ocorre laceração, em decorrência da passagem do bebê, pode sim causar incontinência urinária, porque ali a gente vai estar perdendo fibra. Então, isso tudo pode acarretar incontinência. Ou seja, muda ali a estrutura do corpo dessa mulher, né? Afeta ali, né? Há uma agressão, né, no corpo e com certeza vai trazer consequências, né? Que outras causas aí? Nós temos também as disfunções do assoalho pélvico, que é essa musculatura. Se a gente parar para pensar que nossa musculatura... Vamos explicar então para o nosso ouvinte o que é o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico, né? Caro ouvinte, você tem assoalho pélvico, eu queria dizer isso. Todo mundo tem assoalho pélvico, que é essa nossa musculatura íntima, né? Que recobre a nossa pelve intimamente. Inferiormente, na verdade. Então, se a gente tem uma incoordenação dessa contração, se a gente tem ou está forte demais ou está fraco demais, a gente pode vir a ter diversas disfunções, não somente a incontinência, no caso aqui das incontinências, né? Mas no caso do público masculino, nós temos também a impotência, a disfunção erétil, enfim, ejaculação precoce, dentre outras disfunções relacionadas à disfunção do assoalho pélvico. Ou seja, né, podemos ter várias complicações aí devido, né, a disfunções do assoalho pélvico. O que ele pode causar? Ele pode causar além desse constrangimento, né? Porque, querendo ou não, a mulher, quando tem a perda urinária, não pode ocorrer em qualquer momento, até mesmo na atividade sexual, pode ocorrer também no trabalho, durante a sua atividade física. No caso dos homens também, não somente a perda urinária, como também a impotência. Perfeito, então vamos lá. Estamos aqui conversando com o Dr. João Vitor Magalhães. João Vitor Magalhães, fisioterapeuta pélvico, falando sobre incontinência urinária. Doutor, explica pra gente como é que é feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é feito... se a gente fosse pensar no mundo ideal, ele é feito de acordo com um exame chamado urodinâmica, só que ele é de difícil acesso até mesmo aqui em Boa Vista. Então, a gente faz mesmo de acordo com a clínica, com as então, queixas, é um exame clínico mesmo, né? Isso, ele é mais específico, mas nós conseguimos fechar um diagnóstico muito bem de acordo com a clínica desse paciente. Esse paciente vai relatar perdas ou não, urgências ou não, e a gente consegue fechar em parceria também com os médicos ou não, porque a gente consegue tratar esses pacientes sem o encaminhamento, digamos assim, né? Perfeito. E aí vamos para aquela pergunta mais importante. Tem tratamento, doutor? Tem tratamento, tem jeito. Tem jeito sim. E são tratamentos que, se a gente for pensar financeiramente também, comparando com o tratamento cirúrgico, que muitas vezes é oferecido, lógico, tem casos e casos, a gente avalia, tem casos que a gente não consegue reabilitar realmente, mas posso garantir que são a minoria dos casos. Então é possível, né, que haja, né, um tratamento ali eficaz sem precisar fazer intervenção cirúrgica. Exatamente, minimamente invasivo, de acordo com a colaboração desse paciente, que a gente deixa bem claro no consultório. Fala pra gente como que é feito esse tratamento, então. Porque esse tratamento, nós no consultório, né, da pélvica, nós temos alguns recursos, tanto recursos terapêuticos manuais, de terapia comportamental, que é o quê? Eu vou conversar com esse paciente, eu vou entender a rotina desse paciente e eu vou especificar o que esse paciente tem que fazer para melhorar na rotina dele. Isso vem desde a ingesta hídrica, que é como ele vai beber água, qual momento ele vai beber água. Então,
porque é muito Tudo comum. isso interfere, doutor? Tudo isso, alimentação, lógico que eu não vou interferir na alimentação, que é a parte da Nutri, Mas orienta, né? Mas eu consigo orientar. Então tá tudo ali interligado. Perfeito, perfeito. Então, os tratamentos, né, no caso, são fisioterapia? Fisioterapêuticos, a gente consegue fazer esse tratamento com aparelhos. A gente tem alguns tipos de aparelhos que a gente consegue colocar para esse paciente e educar esse paciente, na verdade, como que ele deve fazer o exercício direitinho, como que ele vai conseguir visualizar no consultório, que a gente tem um aparelhinho que a gente coloca lá, que ele consegue visualizar a contração desse paciente. Se ele está fazendo direitinho, como que ele tem que fazer, porque quando a gente pede para o paciente, por exemplo, chegar no consultório e fazer uma contração do assoalho pélvico, ele contrai tudo. E é comum, é prevalente na maioria dos pacientes, eles contraem musculatura abdominal, da coxa, menos o assoalho pélvico. Então a gente consegue isolar essa contração e fazer um tratamento bem específico. Perfeito. E aí, em casos mais, vamos dizer assim, mais complexos, é necessário fazer intervenção cirúrgica. Isso. Mas Quais que casos são esses? São casos onde a melhora não é eficaz. A gente não consegue ter essa melhora desse paciente. Mas, de acordo já com a Sociedade Internacional de Incontinência Urinária, a fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento. É tratamento nível ouro, como eles chamam lá pra fora. Ai, então, que bom. Então, é porque é minimamente invasivo, financeiramente falando também, é muito, muito mais vantajoso, né? Então, o bom é que a gente está dando aqui, né, uma boa notícia para os nossos ouvintes, que tem jeito, viu, minha amiga? Tem jeito, viu, meu amigo? A incontinência urinária tem cura aí para você, tá? Tem tratamento aqui. Doutor João Vitor, quais são as orientações que o senhor deixa aí para o nosso ouvinte que se identificou aí com os sintomas, o que fazer, né? A gente falava aqui em off sobre a fisioterapia pélvica, né? Explicar um pouquinho sobre essa opção de tratamento aí para os nossos ouvintes. É porque a gente fala muito, né, sobre fisioterapia pélvica. Eu me formei, me especializei em Curitiba, então lá eu vim de um outro nicho, digamos assim. Eu cheguei aqui com outro universo que eu tenho que me apresentar. Eu falo assim, o que é que você faz? Eu sou fisioterapeuta pélvico. Mas o que é isso? Então, a fisioterapia pélvica é essa área da fisioterapia que trata as disfunções do assoalho pélvico. Então, tudo aquilo que a gente tiver de disfunção no assoalho pélvico, a gente consegue tratar com a fisioterapia. E as orientações que a gente pode passar é que esses pacientes, esses ouvintes que se identificaram, possam procurar... não se acostumem, né, doutor? Não se acostumem, não pode Não se é acostumar. normal, gente. Exatamente, não é normal. Perder urina não é normal. Ah, é um pouquinho, é só naquela atividade? Não, perder urina não é normal, porque o teu corpo já está dando sinais de que isso pode piorar. Então, se está perdendo em pouca quantidade, no futuro pode ser que piore. Então, em que momento que a gente deve procurar um médico? Já? A gente tem que procurar assim que tiver as queixas de urgência. Geralmente pode começar com queixa de urgência. Estou indo muitas vezes ao banheiro. Perfeito. Esse paciente, ele vai chegar, ele vai pensar o quê? Eu estou indo muitas vezes ao banheiro, eu vou deixar de beber água. Então, é um paciente que vai ter infecção urinária de repetição. Exato. Então, já é um sintoma. Se você tem uma infecção urinária de repetição, por quê? Você não está bebendo água, por quê? E às vezes esses pacientes não se perguntam, chegam muitos no consultório, falam assim, mas eu tenho que trabalhar, eu não consigo, eu tenho que parar de beber água para conseguir ficar, né, na minha função ali, mas a gente fala, não, você tem que beber água. Beber água é importante, mas a gente ensina a maneira correta, que tem que beber água de maneira intercalada. Como assim, doutor? Explica pra gente então, né? Vai que eu tô tomando água errada também, né, gente? Porque muito se fala, né, sobre beber muita água. É mas como beber muita água, né? Em que momento? Tem gente que chega 6 horas da tarde, bebe 2 litros de água de uma vez. Olha assim, ó, por exemplo, eu no horário do programa aqui, eu acho que eu tomo 2 litros de água. Mas você vai tomando o tempo todo, de pouquinho, o tempo todo, esse né? é o certinho, é você tomar de pouquinho em pouquinho. Então, esses pacientes que levantam muitas vezes à noite, por exemplo, para ir ao banheiro, a gente recomenda que a partir das 6, 7 horas da noite, de acordo com a rotina, por isso que é muito específico, né? De acordo com a rotina desse paciente, a gente orienta que ele já vá diminuindo a ingesta hídrica. Nós temos alguns alimentos que podem irritar também. Olha aí a água. Olha aí a água. Traz a água, Geilson. Bebam água. Então, tem alguns alimentos que podem irritar essa musculatura da bexiga, que podem irritar o detrusor, né? A musculatura que envolve a bexiga. Então, a gente tem alguns alimentos que a gente pode evitar. Então, por exemplo, a ingesta de cafeína, a Coca-Cola, nós temos cafeína, pimenta, alguns alimentos a gente orienta para que esse paciente
eu não oriento cortar jamais, mas eu oriento que diminua para que melhore esse quadro clínico dele, juntamente com todo esse tratamento. Tô achando que a gente tem que marcar um outro encontro. Né, é muita coisa. Eu quero agradecer aqui a sua presença, o nosso horário já deu aqui. Muito obrigada. Obrigada pelas orientações, muito sucesso, um ótimo dia. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos. Olha, eu conversei aqui com o doutor João Vitor Magalhães, ele que é fisioterapeuta pélvico. Acompanha ele nas redes sociais, a gente tem conteúdo importantíssimo lá no Instagram que pode te ajudar também.